Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal que é o Ivan Azevedo. No vídeo de hoje eu quero testar junto com vocês uma ferramenta que ganhou muita notoriedade nos últimos dias, que foi o ChatGPT. Essa ferramenta tem sido muito falada na internet e, em resumo, o que ela tem de tão diferente assim de várias outras? Geralmente quando a gente interage com o computador, essa interação geralmente era feita com alguns algarismos, tipo você digitava alguns algarismos e o computador ia lá e te dava uma resposta, ou de repente você digitava uma palavra-chave, o computador interpretava aquilo e também te dava uma resposta. A diferença do ChatGPT é que ele vai ser basicamente um site que você vai entrar, vai poder pedir alguma coisa para ele e ele vai te retornar com um texto muito bem elaborado, como se tivesse sido escrito mesmo por um ser humano, como se de fato ele estivesse interpretando tudo aquilo que é falado e te dando uma resposta adequada para aquela situação. Você vai sair de simplesmente digitar 2 mais 4 na calculadora para chegar para o ChatGPT e pedir, por exemplo, ChatGPT, eu estou muito angustiado, por favor, dê-me uma resposta para tal situação. E ele vai lá e conversa com você realmente como se fosse um ser humano. Pensando nisso, eu resolvi hoje pedir para o ChatGPT elaborar uma lista de matemática básica pra gente, para que a gente possa resolver aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu diariamente estou postando questões de matemática para que a gente possa treinar essa nossa matemática básica. E é claro, como o ChatGPT ele tem muitos recursos, eu vou realmente tentar pedir para ele fazer uma lista de matemática básica. Então, possivelmente, vão ser questões super simples, mas eu quero realmente testar essa ferramenta com você. Bem, galera, então já estou com o nosso Google aqui aberto e eu vou simplesmente digitar ChatGPT, né? Eu já utilizei algumas outras vezes, mas você pode clicar aqui, ó, no primeiro link já vai aparecer. É bem tranquilo. Eu já vou clicar aqui para a gente usar o ChatGPT. No seu primeiro acesso, ele vai pedir e-mail, Facebook, alguma conta para você cadastrar. O meu aqui já está logado, então a gente já vai direto. Eu estava inclusive aqui pesquisando algumas questões, mas vamos dar um comando aqui para ele, ó. Olá, ChatGPT. Olha como ele vai ser legalzinho com a gente, ó. Olá. Como eu posso ajudá-lo ou ajudá-la hoje, né? Muito fofo, muito fofo. Vamos lá, ó. Então vamos digitar alguma coisa aqui, ó. Gostaria que você elaborasse uma lista com 10 questões de matemática básica para o meu canal do YouTube. E aí ele vai responder. Claro, aqui estão algumas sugestões de matemática básica que você pode usar para seu canal do YouTube. Pessoal, e é muito interessante porque quando eu estava pesquisando antes, ele me deu outra resposta. E ele me responde, como eu falei para vocês, é uma interação realmente máquina-ser humano. Então ele não responde de qualquer jeito, tipo, ele não dá só as questões. Ele tem um textinho antes, ó. Claro, aqui estão algumas sugestões de questões de matemática básica que você pode usar para seu canal do YouTube. E aí ele traz 10 questões, que são questões bastante simples, afinal pedir matemática básica. E no final ele bota, ó, espero que essas questões sejam úteis para o seu canal do YouTube. Então já vamos tirar print aqui e resolver juntos essas questões. Então, galera, já tirei o printzinho aqui, já coloquei no nosso PowerPoint e vamos resolver, ó. Qual é a soma de 4 mais 5? Aqui é matemática super básica, dá 9, né? Então, muito simples. Qual é a diferença entre 10 e 6? Diferença, você vai lembrar que diferença é uma referência, né, ao que a gente faz, que é na subtração. Então, qual é a diferença entre 10 e 6? Seriam 4 unidades, né? E aí ele pergunta, ó, qual é o produto de 3 vezes 7? Produto você vai lembrar da multiplicação. Isso daqui dá 21. Depois ele pergunta, qual é o quociente? Opa, quociente já vai te lembrar de divisão, né? De 24 dividido por 6, que dá 4. Pessoal, se você tiver percebido, essas 4 primeiras questões, ele basicamente trabalhou as 4 operações mais básicas da matemática. Ele trabalhou aqui, ó, adição, ele trabalhou aqui subtração, produto e quociente. Então, de fato, ele atendeu o que eu tinha pedido. Eu pedi 10 questões de matemática básica, ele começou falando de 4 assuntos que são super básicos para matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, não tinha visto essas questões antes organizadas pelo menos dessa forma. A gente está fazendo aqui na hora mesmo com vocês. Vamos ver a quinta, ó. Qual é o dobro de 8? O dobro de alguma coisa é 2 vezes, no caso 8, que daria 16 unidades, tá bom? Qual é o resultado de 2 elevado à quarta potência?
Então aqui ele já saiu das 4 operações básicas e ele já começa a aprofundar um pouco mais no assunto de potenciação. Então 2 elevado a 4, isso daí é igual a 16. E aí, pessoal, olha essa 7ª questão aqui, ó. Qual é o valor de x na equação 2x mais 5 igual a 11? Opa, então aqui ele já está trabalhando com equações. Outro assunto super básico da matemática, que a gente vai encontrar em muitas provas, e ele traz aqui uma equação aí mesmo do primeiro grau, né? Usa apenas x elevado a 1, no caso, então por isso que é do primeiro grau. Não está trabalhando propriamente ainda no assunto de funções, mas meio que traz essa ideia, né? Mas de fato é uma equação, você pode resolver aqui, passa o 5 por outro lado, né? Como a gente gosta de falar, ficaria 11 menos 5, e aí dá 6, e aí você passa o 2 dividindo, ficaria x é igual a 3. Então, até agora tá realmente uma matemática bem básica, né? Eu já tô lendo aqui as palavras e percebi que até agora ele trabalhou mais esse lado da matemática de contas, né? Essa parte mais aritmética e tal. Agora ele começa a ir mais pro campo da geometria. Então, realmente ele conseguiu dividir as questões na matemática básica, abordando um pouco mais de cada assunto, né? E aí, bem interessante, ó, a pergunta que ele faz: qual é o perímetro? E aí, é muito legal para você revisar, porque você vai lembrar que perímetro nada mais é do que a soma da medida, no caso, né? Mas eu vou botar assim, soma dos lados de alguma figura, de algum polígono, né? E no nosso caso aqui, é a soma dos lados de um quadrado. Então, como ele está falando aqui que cada lado mede 6 centímetros, e a gente sabe que cada lado do quadrado é igual ao outro, né? Então, você teria 4, que seriam 4 lados, vezes 6, que é a medida de cada lado. Isso daqui daria 24 centímetros, no caso, de perímetro. Então ele está trabalhando com a geometria em uma dimensão. Quando você passa para outra questão, ele já está trabalhando com a geometria em 2 dimensões, ó. Ele já vai pedir a área, que é exatamente essa relação que existe com 2 medidas diferentes, né? Com 2 dimensões diferentes. Então aqui ele vai te dar também um retângulo, uma figura super simples, né? Mesmo só para fixar esse conteúdo. E ele fala que o comprimento é 8, a largura é 5. E aí, se você bem lembra, né? A área de um retângulo seria simplesmente comprimento vezes largura, 8 vezes 5 daria 40 centímetros quadrados. A 10ª questão, ele já cobra um assunto de volume, ou seja, ele já saiu de perímetro, que era uma dimensão, aí ele foi para a área, que são 2 dimensões, e ele chega em volume com 3 dimensões, ou seja, ele está realmente trabalhando questões de matemática super básica com a gente. Ele fala, inclusive, que esse volume é o volume de um cubo, que é talvez a figura mais simples também de você calcular. Então, de fato, ele contempla a matemática, só que ele não esquece que eu pedi questões que são básicas, questões fáceis. E ele pergunta qual é o volume de um cubo com aresta de comprimento 3 centímetros. E aí você vai lembrar que o volume do cubo é a aresta, né, a medida da aresta elevada ao cubo. Então, seria 3 elevado ao cubo, que é igual a 27 centímetros cúbicos. Então, de fato, de maneira muito rápida, a gente resolve essa lista, mas comenta aí, o que é que vocês acharam? Vamos continuar o nosso vídeo que eu tenho mais algumas informações para cada um de vocês. Então, pessoal, após esse teste, o que é que a gente conclui? A meu ver, pelo menos, né, assim como qualquer ferramenta nova que surge, a gente tem tanto prós quanto contras. E cabe a cada um de nós, enquanto pessoas do bem, utilizar os prós. O ChatGPT vem para mim como um excelente recurso para você estudar e conseguir, inclusive, fazer questões novas, questões que muitas vezes não vão cair lá na sua apostila, não vão estar lá na sua prova. Se você começa a explorar bastante a ferramenta, você consegue também estabelecer uma metodologia de estudos ainda mais eficiente. Então, para mim, é um recurso que vem para somar. Eu acredito que dificilmente vai substituir professores, né? Professores muito bons, muito qualificados. Eu acredito que não serão substituídos por uma máquina, mas elas apontam para essa necessidade que existe em nós cada dia mais melhorarmos do ponto de vista de conhecimento, de didática, de passar realmente conhecimento para o aluno, né? De gerar aquela emoção que a gente consegue gerar nos alunos e que as máquinas muitas vezes têm ainda essa dificuldade. Então, como eu falei, espero que o ChatGPT seja bastante útil para você nos seus estudos, assim como já tem me dado aí alguns recursos, principalmente para o YouTube. Quando eu peço para ele elaborar de repente uma lista de matemática básica, talvez sejam questões extremamente fáceis que dificilmente eu vou botar no meu canal do YouTube, mas são questões que abrem a minha mente
e de repente me trazem conteúdos que eu posso trabalhar de uma maneira mais aprofundada e posso sim elaborar conteúdos ainda melhores. Então tem uma galera que já está usando isso no Instagram, já está usando isso no próprio YouTube, em várias outras redes sociais, e como eu falei, vem como esse aliado que para quem souber usar vai ser assim uma ferramenta excelente. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa nossa interação com o ChatGPT. Te espero aqui no nosso canal para os próximos vídeos resolvendo questões de matemática. Fica atento aí, ó. Beijão para cada um de vocês e ó, valeu!